Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a semana 4, que a gente vai dar continuidade nos temas que eu acredito sejam importantes para o cálculo. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é as equações do primeiro grau. Do que se trata uma equação do primeiro grau? A gente, antes de chegar nesse momento aqui de trabalhar com equações, a gente sempre trabalha com somas e subtrações, enfim, valores que a gente já conhece. Então, por exemplo, nunca passa de 2 mais alguma coisa que a gente não sabe, que enfim, depende da questão, que é igual a outra coisa, que é justamente o que a gente quer descobrir. Mas pode acontecer da gente não ter algum desses valores aqui no meio, ao invés de ser o valor final. Por exemplo, a gente sempre trabalha com 3 mais 2 é igual ao quê? Mas e se a gente inverte essa lógica e trabalha com 3 mais alguma coisa é igual a 5? Nesse exemplo aqui, inicialmente é óbvio que é 2, porque justamente eu estou repetindo aqui. Mas é disso que se trata a equação. A gente vai trabalhar com valores que a gente não conhece, é justamente descobrir que valores são esses. Existe uma analogia que ela simplifica a compreensão, que eu vou trabalhar com ela o tempo todo durante essa aula, que é uma analogia de uma balança. Sempre que a gente tem o símbolo de igual, significa que essas balanças elas estão igualadas, porque é assim que funciona essa balança de comparação. Para ela ficar equilibrada, a gente precisa ter uma coisa com um peso de um lado e do outro lado a coisa com o mesmo peso. Se houvesse um desequilíbrio, por exemplo, a parte de cá fosse mais leve, essa parte ficaria para cima e essa parte aqui ficaria para baixo. Aí seria uma desigualdade, mas a gente está trabalhando com igualdades. Vamos partir daquele exemplo lá do 3 mais x. Se a gente tem... Eu vou até copiar o modelo de balança, porque eu vou usar ele muitas vezes. Se eu tivesse aqui uma caixa que eu não sei o peso, e é o que justamente eu quero descobrir, e eu tivesse aqui um peso de 2 quilos, 2 quilos, e do lado de cá eu tivesse um peso de 5 quilos, e eu observasse que essa balança está equilibrada, o que isso significa? Significa que a caixa que eu tenho, que eu vou chamar de C de caixa, mais 2 quilos é igual a 5 quilos, certo? E como eu resolveria isso daqui? Vocês provavelmente já estão familiarizados com passa, está somando, passa subtraindo, mas eu vou começar realmente do começo. A gente pode pensar que esses 5 quilos aqui, eles são a mesma coisa que um peso de 3 quilos e um peso de 2 quilos. Então, 3 quilos, 2 quilos. Porque 3 mais 2 são 5, certo? Agora ficou muito fácil de entender, porque essa parte aqui, de 2 quilos, tem dos dois lados da balança. Então, se eu tirar 2 quilos daqui e 2 quilos daqui, a balança ela continua equilibrada. E seria muito conveniente tirar esses 2 quilos, porque agora ficou mais fácil de entender essa balança, porque a gente tem só a caixa de um lado e do outro lado a gente tem os 3 quilos. Então, a caixa pesa 3 quilos. Pensando em uma equação, como é que a gente resolveria? Você tem que pensar em uma balança. Da mesma forma que eu peguei aquele exemplo lá. E o que eu fiz no final das contas? Eu subtraí 2 dos dois lados. Por que eu subtraí 2? Para justamente deixar a caixa sozinha do lado de cá. Porque eu não quero saber quanto que vale a caixa mais 2. Eu quero saber quanto que vale só a caixa. Se eu tiro tudo que está do lado dela, eu descubro o valor dela. Por isso que eu estou tirando 2. Então, C mais 2, eu tiro 2 daqui e 2 daqui. O que eu vou obter? Mais 2 menos 2. O 2 corta com 2. 2 menos 2, 0. C. 5 menos 2, 3. E dessa forma a gente resolve esse primeiro exemplo. Então, olhando aqui, eu pegar o próximo exemplo do slide. 1 mais x é igual a 3. Se eu tenho 1 mais x igual a 3... o que eu posso fazer para isolar esse x aqui desse lado? A gente usa x porque em funções a gente usa essa representação dessa letra x e o y no plano cartesiano. Então, vocês vão ver sempre x ou t são letras mais usadas, mas não importa qual letra é,
O que importa é que a gente está falando de um valor que a gente não sabe. Vocês podem pensar como se fosse uma interrogação. E por que não se usa uma interrogação, então? Porque pode acontecer de alguns problemas e terem mais de uma letra. Então, é como se tivessem caixas de tamanhos diferentes. Por isso que a gente usa letras e não interrogações. Como é que a gente faria para deixar esse x sozinho? Se eu subtraísse um dos dois lados, porque, novamente, eu tirei uma coisa de um lado e tirei do outro, a balança continua equilibrada. Se eu tirei 1 kg de cá e 1 kg de cá, o que tinha desses dois lados, cada um pesa 1 kg a menos, continua em equilíbrio, continua uma igualdade. Tirei 1 dos dois lados, o que eu vou obter? Esse 1 menos 1, 0, mais x, 3 menos 1, 2. Então, a caixa vale 2 kg nessa situação, certo? Mas esses não são os únicos exemplos que a gente tem que resolver. Por exemplo, aqui olhando no slide, a gente vai ter menos 2x, menos 1 é igual a 3. Então, aqui a gente vai ter um exemplo diferente. Imagine que ao invés de a gente ter uma caixa, a gente tem duas caixas. Só um segundo. Duas caixas. No caso aqui a gente tem menos 2, mas eu vou chegar nessa parte. Menos 1 kg. Menos 1 kg aqui eu não vou saber como é que eu vou representar. Mas vamos supor que fosse mais 1 kg aqui, só para esse exemplo funcionar. Aqui a gente tivesse um pezinho de 1 kg. E aqui a gente tivesse o peso de 11 kg. Um peso grandão, de 11 kg. Como a gente faria isso daqui? Bem, daquela forma que a gente pensou. A gente tem duas caixas mais 1 kg é igual a 11 kg. O que eu posso fazer primeiro aqui é isolar esse 2C, porque eu não quero saber quanto vale 2C mais 1. É mais conveniente eu isolar esse C sozinho, nessa ordem. Então, eu passo esse 1 para lá. Por que eu posso passar esse 1 para lá? Porque vocês vão observar que eu sempre vou somar ou subtrair justamente esse valor que está do lado de cá. Então, eu subtrair 1 daqui e subtrair 1 daqui, o que eu obtenho? 2C, que é igual a 10. Só que, se eu fizesse da outra forma, que a gente aprende que simplifica, 2 mais 1 é igual a 11. E esse 1 que está somando, eu passo subtraindo, eu vou ter 2C, que é igual a 11 menos 1. 2C é igual a 10 da mesma forma. Por que isso funciona? Porque eu subtraio dos dois lados, só que o do lado de cá, esse corta com esse. Entende? Então, é sempre o sinal oposto. A gente vai ter outro exemplo aqui agora, que eu acho que vai ajudar a entender o que eu estou fazendo. Dessa parte de sinal oposto. 2C é igual a 10. Se eu tenho duas caixas, mas eu quero saber o valor de uma, o que eu posso fazer? Eu posso dividir os dois lados pela metade. Então, voltando aqui na parte da caixa. Agora eu tenho só as duas caixas. E aqui eu tenho o pesão de 10 kg. Se eu quisesse saber de uma caixa só, eu ia fazer o quê? Dividir isso aqui pela metade. Mas se eu dividir isso aqui pela metade, eu também posso dividir isso aqui pela metade. Então, eu tiro a metade de cá e tiro a metade de cá. A metade de duas caixas é uma caixa. E a metade de 10 quilos é 5 quilos. Então, novamente, eu cheguei numa resposta. E se eu quiser testar isso daqui, eu posso pegar esse 5 e colocar lá na questão inicial. 2C mais 1 é igual a 11. Se eu substituir isso aqui por 5, eu vou ter 2 vezes 5 mais 1, que é igual a 11. 2 vezes 5 é 10, mais 1 é 11, então tá certo. 5 é uma resposta para essa questão aqui. Agora a gente vai resolver o outro exemplo, que é esse exemplo original aqui, que eu não vou desenhar numa balança, porque a gente não consegue usar essa analogia para poder representar números negativos, não faz sentido. Mas funciona da mesma forma. O que a gente tem que entender com a analogia da balança é que existe um equilíbrio entre os dois lados. Então, se eu tenho menos 2x menos 1 é igual a 3, o que eu vou fazer? Vou passar esse daqui para lá positivo. Ou eu vou somar um dos dois lados. No final é a mesma coisa, só que esse procedimento aqui ele é o que faz sentido, né? O outro é a simplificação.
Menos 2x menos 1 mais 1. Esse 1 corta com esse menos 1. A gente vai ter menos 2x de um lado. 3 mais 1, 4. Se eu fizesse do outro jeito, que é mais simples, 2x menos 1 é igual a 3. O menos 1 está subtraindo, ele vai passar somando, ou seja, é negativo, passa positivo. 3 mais 1, menos 2x é igual a 4. Tudo bem, o que a gente tem agora? Novamente aquele problema, a gente tem 2x e a gente quer só 1x. O que a gente faz? A gente divide os dois lados pela metade. Se fosse 3x, a gente dividiria os dois lados pela metade. Pelo terço, no caso. Menos 2x. Esse 2 dividido por 2 vai ficar menos x. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Se a gente fizesse do outro jeito. Esse 2, ele está multiplicando o x. Aqui. O que a gente pode fazer? A gente passa ele dividindo, porque no final é a mesma coisa. Então, 2 que está multiplicando passa dividindo. A gente tem da mesma forma, menos x é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Mas a gente não quer saber o valor de menos x, a gente quer saber o valor de x, certo? E como é que a gente resolve esse problema aqui, então? Basicamente, a gente pode trocar o sinal de todo mundo. Então, se aqui é menos, vira mais, e se aqui é mais, vira menos. Por que isso aqui funciona? É como se a gente estivesse pegando e multiplicando menos um dos dois lados. Se eu multiplico os dois lados pela mesma coisa, da mesma forma que eu posso dividir e eu posso multiplicar, continua igual, porque eu mantive a igualdade multiplicando menos 1 nos dois lados. E por que eu faria isso? Porque esse menos 1 vezes esse menos x daria x positivo, certo? Menos 1 vezes menos x, menos com menos dá mais com menos dá menos. Por isso que a gente fala que pode trocar o sinal. Porque se o sinal é o mesmo, fica positivo. Se o sinal é negativo, e se for positivo, fica negativo. No final, a gente sempre está trocando. É justamente dessa forma. Aqui eu vou fazer da forma simplificada, né? De só trocar o sinal de todo mundo. Menos x é igual a 2. Negativo, fica positivo. Positivo, fica negativo. Funcionou da mesma forma. Agora eu vou passar para o próximo exemplo. 3 sobre x é igual a 6. Certo, então, aqui o que eu tenho que fazer para poder resolver essa questão? Esse aqui é um exemplo um pouco mais complicado. Bem, eu não quero saber quanto que vale alguma coisa dividido por x, eu quero saber quanto vale x. Então, seria muito conveniente para mim tirar esse x daqui de alguma forma. Como eu tiraria esse x da divisão? Vocês concordam comigo que se eu pudesse multiplicar um x aqui, esse x cortaria com esse x? Se o x for diferente de zero? Sim, né? Porque uma coisa, se eu pego uma coisa e multiplico por ela e divido por ela, não fiz diferença nenhuma. 3 vezes 2 é 6, dividido por 2 é 3 de novo. É como se eu não tivesse feito nada. Então, justamente. Mas eu não posso só multiplicar pelo lado de cá. Então, como é que a gente vai fazer? A gente multiplica por x pelos dois lados. Então, multipliquei o lado de cá por x e o lado de cá por x. Multipliquei todo mundo por x, continua mantendo a igualdade. X corta com x, eu vou ter 3 é igual a 6x. E daqui ficou muito simples, porque eu quero isolar o x. Eu divido todo mundo por 6. Ou, esse 6 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, o que eu vou obter aqui? 3 dividido por 6, que é igual a x. A gente pode simplificar isso daqui e vai obter meio. Isso significa que 3 dividido por meio é 6. Já testando aqui. Mas vocês provavelmente já viram isso aqui com outra cara. Já viram isso aqui como uma regra de 3. Eu tenho isso daqui. 6. É a mesma coisa que 6 dividido por 1. E vocês multiplicam cruzado. Isso funciona da mesma forma. Porque, como eu falei, no final é como se eu estivesse multiplicando os dois lados por x, que não faz diferença. Então, esse x que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Esse 1 que está dividindo passa multiplicando. Então, a gente vai obter 3 é igual a 6x, ou x vezes 6, não importa. E a gente chegou nesse mesmo resultado aqui. Essa é a forma mais simples de se fazer. Então, repetindo aqui. Eu tenho 3 sobre x é igual a 6. O x que está dividindo, ele vai passar multiplicando. 3 é igual a 6x.
x é igual a meio no final das contas. Essa forma ela é mais simples de se fazer do que essa, mas é importante que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Eu não posso só pensar que as coisas funcionam assim, sinais opostos. No final eu estou multiplicando todo mundo por x. Só que o x some do lado de cá porque eu estou multiplicando justamente para poder cortar, para poder simplificar. Da mesma forma que eu tiro justamente o valor da balança que eu quero para deixar sozinho a caixa de um lado. O próximo exemplo aqui ele é um pouco mais complicado. 2 vezes x mais 4 sobre x menos 1 é igual a 7. Certo. O que eu posso fazer aqui para simplificar isso? Eu posso pegar esse x menos 1 inteiro que está dividindo e passar multiplicando. E aqui eu posso aproveitar e fazer o chuveirinho do 2. Então, vou fazer justamente isso. Primeiro essa parte. X menos 1 passou para lá, o x menos 1 está dividindo, eu passo multiplicando. Novamente, isso aqui é a mesma coisa de multiplicar os dois lados por x menos 1. E o x menos 1 que está multiplicando corta com o que está dividindo. Só para frisar. X menos 1 passou multiplicando. Então, a gente tem 2x mais 4 é igual a 7 vezes x menos 1. Aqui a gente vai utilizar a propriedade distributiva, ou seja, quando a gente tem uma coisa multiplicando um parêntese cheio de coisas, é como se a gente tivesse essa aqui que multiplica esse, que multiplica esse. Então, primeiro, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. 2 vezes x, 7x, 2 vezes 7 vezes menos 1, menos 7. Tudo bem, agora eu cheguei nessa parte aqui. E como é que eu resolveria isso daqui? Eu posso isolar de um lado as letras e os números dos outros. Geralmente vocês vão ver as letras do lado esquerdo e os números do lado direito, por uma convenção, mas não faz diferença, vocês têm que fazer do jeito que for mais fácil de terminar. Nesse caso aqui não faz diferença, então eu vou fazer do jeito convencional mesmo. 7x. Somando, eu vou passar para lá, subtraindo. 2x menos 7x é igual, mais 8 é igual a menos 7. 2x menos 7x vai ser menos 5x, mais 8 é igual a menos 7. Esse mais 8 está somando, eu vou passar ele subtraindo, então eu vou obter menos 5x é igual a menos 7, menos 8, menos 7 vezes menos 8 é menos 7 menos 8, menos 15. Então, menos 5x menos 15. O que eu posso fazer aqui para simplificar? Dividir os dois lados por 5, que é a mesma coisa aqui. O 5 que está multiplicando esse lado de cá todo vai passar dividindo. Então, menos x é igual a menos 15 sobre 5. 15 sobre 5 é 3, então menos x é igual a menos 3. Menos 3. E de novo a gente vai aplicar aquela regra de multiplicar todo mundo por menos 1. Então, todo mundo vai trocar o sinal. Menos x vira x, negativo vira positivo. Aqui novamente, negativo vira positivo. E a gente tem x é igual a 3. E, por curiosidade, eu vou substituir aqui na fórmula para poder ver se é verdade que 3 é uma solução para isso daqui. Então, eu tenho 2, 3 mais 4, onde é x eu vou colocar o 4 para poder testar. 3 menos 1 é igual a 7. 3 mais 4 é 7. 3 menos 1 é 2, então eu vou ter 2 vezes 7 sobre 2, que é igual a 7. Esse 2 está multiplicando o 7, que está dividindo de novo. 2 vezes 7, 14, dividido por 2 é 7, ou seja, esses dois não faz diferença nenhuma. 7 é igual a 7, então é verdade. Essa equação 3 é a solução dessa equação.
É interessante eu frisar essa parte de 3 é solução dessa equação, porque a gente vai trabalhar posteriormente por equações que tem mais de uma solução. Por exemplo, equações do segundo grau tem 2 soluções, equações do terceiro grau tem 3 soluções e por assim vai. Na próxima semana, eu dei uma trocada aqui no conteúdo que eu ia passar logaritmo agora, mas eu acredito que seja mais importante a gente passar a primeira equação, porque primeiro, equações são muito importantes e eu acho que é mais fácil de entender um logaritmo quando se entende uma equação. Então esse era o conteúdo que eu tinha programado para essa semana, eu espero que tudo tenha ficado claro. Caso não tenha, podem me mandar mensagem no WhatsApp e caso seja possível para vocês, compareçam na videoaula que eu faço para poder, na live que eu faço para poder tirar as dúvidas. Espero que fiquem todos bem e até semana que vem.